Galera, meu nome é Diego Campos. Na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho o pensamento filosófico de Sócrates, considerado, considerado por muitos aí, talvez o maior filósofo da história da humanidade. Bora lá entender um pouquinho mais? Bom, pessoal, para a gente poder começar, é interessante que a gente faça algumas noções, né, básicas, né? A gente trabalhou primeiro, né, na filosofia da Grécia Antiga, o pensamento pré-socrático. Só a gente lembrar lá a galera que tentava entender o princípio da natureza, a física, a cosmologia, a origem do universo. Depois a gente trabalhou, né, com os sofistas, que já, diferentemente dos pré-socráticos, não tinham a ênfase da sua filosofia, né, na natureza, né, na física, na questão da cosmologia. Os sofistas eles estavam muito mais preocupados com o homem, mas eles tinham uma ideia de que a verdade ela é relativa, né? Então eles estavam muito mais preocupados em fazer um discurso bem elaborado e argumentativo que pudesse defender o seu ponto de vista, do que propriamente buscar alguma coisa maior como a verdade, né? Mas a gente tem após os sofistas o pensamento de Sócrates, né, que também tem a preocupação central no homem, né, é um pensamento humanista, mas ele vai divergir em muitas coisas dos sofistas, né? Ele vai buscar uma ética, uma verdade, né? E como é que vai estruturar o pensamento de Sócrates? É o que a gente vai tentar ver na aula de hoje. Porque Sócrates vai influenciar muito o pensamento da filosofia e principalmente dois grandes pensadores que virão após ele, que é Platão e Aristóteles, mas isso é tema de próximas aulas, beleza? Bora lá! Bom, pessoal, o Sócrates, ele nasceu numa cidade famosa na Grécia, Atenas, né? Mais ou menos entre os anos de entre os anos de 469 antes de Cristo, e ele vai morrer no ano de 399. É isso mesmo, né? Vamos lembrar que quando os anos são antes de Cristo, eles são contados de maneira inversa, né? Decrescente. Bom, é, ele vai travar algumas batalhas aí com os sofistas. E ele vai ter umas ideias, assim, alguns fundamentos, né? Algumas interrogações bem interessantes, né? Sobre virtude, sobre ética, o que é certo, sobre a verdade, coisas que os sofistas não estavam muito preocupados, mas que Sócrates se colocava aí bem preocupado a discutir na sua época. Existem algumas considerações bem pertinentes para a gente começar a falar do pensamento socrático, né? Primeiro, é uma frase que Sócrates usava bastante, né? E que está logo na entrada de um dos oráculos mais famosos da Grécia, chamado Oráculo de Delfos, né? Que é o principal templo erguido em homenagem a Apolo, que é o deus da razão, né? Para os gregos, lembrando que os gregos são politeístas. E ele se manifesta, o oráculo, por uma sacerdotisa, né? Chamado Pythia ou Síbila. E ele vai ser conhecido, né? E vai ser enunciado pela pitonisa ou pela sacerdotisa como o homem mais sábio do mundo naquela época. Olha que coisa até interessante. Ele vai acreditar, inclusive, Sócrates, que Apolo tinha uma missão para ele, que era justamente aí de questionar os homens, as certezas, as opiniões, em busca de um conhecimento verdadeiro. Então ele enxergava o que estava fazendo como uma missão divina, né? E interessante que Sócrates não deixa uma frase, né, escrita. Ele não deixa nenhum livro, nenhuma obra publicada. O que a gente sabe do pensamento socrático, né, foram outras pessoas que escreveram, principalmente seu grande discípulo Platão. Então, todos os diálogos, as suas ideias, as suas teorias, elas tiveram somente, elas aconteceram somente na oralidade, né, na conversa. Bom, é, e aí a gente tem algum ponto importante, né? Tanto os sofistas quanto Sócrates abandonaram a preocupação dos pré-socráticos, como a gente tinha falado. Eles não estão mais preocupados com a natureza, com essa questão da physis.
E eles estão preocupados na problemática do homem, só que com uma diferença. Para os filósofos sofistas, a verdade é relativa, então ela muda de acordo com a ocasião. O que importa é você convencer o outro de que você está certo, não necessariamente que alguma verdade exista, né? Um sofista pode defender uma coisa e no minuto seguinte defender justamente o contrário daquilo que ele havia defendido antes, né? Ele está muito mais preocupado com a argumentação do que simplesmente se aquilo que ele está defendendo é verdade, tá? É quase como se fosse um advogado. Já Sócrates não. Sócrates acredita que existia uma verdade absoluta e ela é fruto da razão, inclusive da ética, né? É isso que ele está preocupado. Embora tenha sido, em sua época, confundido com os sofistas, então Sócrates, como a gente está vendo, vai travar uma grande polêmica, né? Uma divergência com eles. Ele está preocupado com o que é bom, o que é virtude, o que é justiça, né? Ele tem um pensamento ético muito diferente dos sofistas. Os sofistas podem defender qualquer coisa por dinheiro. Sócrates é um cara muito ligado a princípios de ética. Esse é um ponto crucial de diferença entre eles. E a pergunta fundamental que Sócrates tentava responder é: o que é a essência do homem? Ele respondia dizendo que o homem é a sua alma, entendendo alma aqui como a sede da razão, o nosso eu consciente, né? Ele vai dizer que o ser humano é justamente esse é o ponto que distingue o ser humano dos outros seres da natureza. A capacidade de consciência, a capacidade de razão, de raciocínio. E ele vai dizer que a alma, essa chama que ele vai chamar de alma, é justamente, né, ligada a essa capacidade que somente os seres humanos possuem, né? E para ele, ele entende que o autoconhecimento, primeiro ponto para se descobrir a verdade, é uma viagem no interior de nós mesmos, né? Por isso ele vai chamar de autoconhecimento. E para ele um dos pontos básicos da filosofia dele é conhece-te a ti mesmo. Se a gente conhecer a nós mesmos, já é um ponto importante. Inclusive essa frase está inscrita no Oráculo de Delfos, aquele que a gente citou, que considerava Sócrates um dos homens mais sábios do mundo naquela época. E essa era uma recomendação básica para o Sócrates, né? Vamos nos conhecer, né, como princípio norteador. E dentro da sua teoria filosófica, ele gostava muito da ideia de diálogo crítico, né? Vamos tentar melhorar isso aí para ficar mais fácil. Esses diálogos eles aconteciam, vamos imaginar uma conversa. Ele dizia que a verdade ela podia ser encontrada por uma conversa crítica, um diálogo crítico. E existiam dois momentos nesse diálogo. O primeiro é a ironia, que seria a desconstrução das falsas verdades, e mais tarde a construção de uma verdade sólida baseada na razão, que era a maêutica. Vamos entender melhor isso. Quando a gente está falando de ironia, ele não está falando de zombaria, de sarcasmo, de piada. Para ele, a ironia tem um sentido mais profundo, né? Ele entende que a ironia tem um sentido de interrogação, de pergunta. A ideia de Sócrates é que através de perguntas para o seu interlocutor, para a pessoa que ele está conversando, ele poderia demolir falsas verdades, né? O que são falsas verdades? É aquelas ideias que são assentadas no orgulho, na arrogância, né? Na ignorância, na presunção. Então, quando eu tenho, por exemplo, um preconceito, ele acredita que isso é uma falsa verdade. E como é que eu faço? Né? Eu desconstruo isso através de perguntas. Né? Então, essas perguntas elas têm como uma função de implodir, de destruir, né? É como se um castelo de cartas desabasse, é como se as certezas que você tivesse, como elas não são fundamentadas na razão, elas são facilmente demolidas. E essa é a ideia da ironia. É justamente demolir esse castelo, né, de falsas verdades. E é por isso que ele gostava muito de uma virtude, né, que para ele, né,
baseava-se num discurso, numa frase que dizia só sei que nada sei, né? De tentar justamente sempre lembrar que quanto mais nós sabemos, mais nós temos a certeza de que não sabemos nada. Porque quanto mais caminhamos em busca das verdades, mais sabemos que há muito mais coisas para aprender. Então essa lógica de Sócrates é interessante, né? Porque ele está assentando, né? Ele tenta bater de frente com essas falsas verdades, com essas tradições que muitas das vezes são colocadas não de forma raciocinada, mas porque elas são concebidas justamente pela arrogância, pelo orgulho, né? Ah, as coisas são assim porque elas sempre foram. Não, mas isso para Sócrates não é motivo das coisas continuarem sendo assim, né? Não é uma tradição ou uma simples coisa. Por que elas precisam acontecer assim? Existe alguma base racional? Existe um motivo? Existe uma lógica, né? Satisfatória para isso? Bom, nesse diálogo, nessa fase do diálogo, a intenção, então, como a gente falou, não era propriamente destruir o conteúdo das respostas dadas pelas pessoas, mas fazer essas pessoas tomarem consciência profunda de suas próprias respostas, né? Das consequências que elas poderiam ser tiradas de suas reflexões. Muitas vezes repletas de conceitos vagos e imprecisos. Às vezes as pessoas dizem certas coisas, mas elas nem sabem o significado daquilo de fato. Né? Tem muita gente que odeia certas coisas, certos conceitos, sem conhecer o que esses conceitos necessariamente eles são. E aí, num segundo momento, a gente tem a maêutica, né? Então ele vai dizer, ó, o interlocutor, depois dessa fase inicial, ele está libertado do orgulho e da presunção de achar que sabe tudo. E os discípulos, nesse momento, eles podiam então iniciar o caminho da reconstrução das próprias ideias. Agora a gente vai ter um controle, né, daquilo que a gente está pensando. Como? Através de um caminho preciso, que é a razão, que é o raciocínio lógico. Nessa segunda fase do diálogo, o objetivo de Sócrates era ajudar seus discípulos a conceberem suas próprias ideias. Inclusive, a gente já parou para pensar até que ponto aquilo que nós pensamos e falamos é o que a gente de fato concorda ou a gente só está reproduzindo aquilo que os outros nos disseram. É mais ou menos essa a lógica que Sócrates está tentando colocar. Sócrates não dava importância à condição socioeconômica dos discípulos, diferentemente dos sofistas que cobravam pelos seus ensinamentos. Sócrates não está preocupado com isso. Ele está preocupado com as qualidades psicológicas de cada pessoa. Para a democracia de Atenas naquela época, que não participava boa parte da população, para a gente ter uma ideia, a democracia ateniense naquele período, ela não admitia que escravos, estrangeiros e mulheres participassem, somente homens, né, bem nascidos de famílias importantes de Atenas é que podiam votar. E Sócrates foi considerado por essa galera subversivo, porque ele atacava as tradições. Ele dizia, ó, por que as coisas têm que ser assim? Existe algum sentido lógico nisso? Não. E essas pessoas começaram a acreditar que Sócrates podia ser uma ameaça para aquela sociedade, né? Porque ele iria atacar aquilo que não fazia sentido. E é justamente esse um perigo, né? E pra vocês terem uma noção, ele foi processado, preso, né? E no final desse processo jurídico, ele foi, depois de preso, condenado à morte, né? Ele foi condenado a beber um remédio, ou melhor dizendo, um produto chamado cicuta, que é um veneno extraído de uma planta, tá? Mas ele foi um cara importante, porque apesar da, da sua morte, ele deixou um legado que foi, né, multiplicado por outros pensadores, principalmente por Sócrates e Platão. Lembrando um fato bem interessante, momentos antes de Sócrates ir tomar a cicuta, né, para poder cumprir sua pena de morte, Platão consegue
adentrar a prisão, subornando um guarda e oferece para Sócrates a fuga, né? Olha, Sócrates, a gente conseguiu aqui chegar até você, vamos fugir, que é a única forma de você não ser morto. E ele nega, fala, não, meu filho, eu não vou fugir. Se eu fujo nesse momento, eu serei um grande hipócrita de não fazer justamente aquilo que eu defendi sempre durante a minha vida. E a minha filosofia terá sido em vão. Então é um fato bem interessante aí da história e do pensamento socrático. Beleza, pessoal? Grande abraço, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Falou!